tem também a imagem aqui, ó, em 3D. Muito legal essa, né? Para você poder acompanhar as manobras. Complicar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, complicar.com.br. Classificados de automóveis é Complicar. BYD Song Pro, mais uma opção de modelo híbrido plug-in da gigante chinesa que acabou de chegar no mercado brasileiro. Esse daqui é a versão topo de linha do Song Pro. Existem duas versões, a GL e a GS. E nesse vídeo nós vamos explicar detalhadamente para vocês tudo que esse modelo pode te oferecer. Antes da gente falar do Song Pro, um rápido retrospecto de BYD. A marca, quando chegou ao mercado brasileiro, apostou bastante pesado nos veículos 100% elétricos. Tanto é assim que até pouquíssimo tempo atrás, a única opção de híbrido plug-in que a gente tinha no mercado brasileiro da marca BYD era o Song Plus, o resto tudo 100% elétrico. Mas à medida que a coisa foi caminhando e a gente começou a ver muita venda de veículo elétrico, a própria marca descobriu que os elétricos têm um mercado relativamente limitado no mercado brasileiro, por dois motivos principais. Infraestrutura de carregamento, porque tem muita gente que não tem como ter um veículo 100% elétrico, principalmente as que moram em prédios, e até mesmo a infraestrutura de distribuição de energia elétrica no Brasil, que também é um outro limitante. Por conta disso, o veículo híbrido plug-in acaba sendo uma oportunidade muito melhor, atendendo aqueles clientes que precisam fazer viagens mais longas, que têm a disponibilidade de alguma infraestrutura elétrica e até mesmo aqueles que não têm aí o seu carregador, mas às vezes consegue carregar o carro em outros lugares. Portanto, a BYD começou a olhar agora fortemente para o mercado de veículos híbridos plug-ins. Então, falando só de híbrido plug-in, começou lá com o Song Plus lá atrás. Recentemente, a marca trouxe para o mercado brasileiro o Sedan King, também híbrido plug-in em duas versões. A gente tem vídeo disso no canal explicando detalhadamente. E mais recentemente, ela trouxe aqui o Song Pro. Muita gente está achando que o Song Pro é praticamente a mesma coisa do Song Plus com menos equipamentos. E não é bem assim. O Song Pro tem muitas coisas que são parecidas ao Song Plus, mas tem alguns detalhes técnicos que o Song Pro muda de forma relativamente expressiva para o Song Plus. São duas variantes, né, Song Pro e Song Plus, de uma mesma matriz, mas não simplesmente com mudança de acessórios ou equipamentos. Tem algumas outras mudanças técnicas. Falando exclusivamente do novo modelo, o Song Pro, existem duas versões desse produto. A GL, que é a de entrada, e a GS, que é essa que é a topo de linha. Então, vai ter diferença de equipamentos? Vai, mas também tem diferença no tamanho da bateria. A versão GL é uma bateria de 12,9 kWh. Já esse daqui, que é a versão GS, tem uma bateria de 18,3 kWh. Portanto, esse carro vai ter um pouquinho mais de autonomia em modo 100% elétrico. E cabe destacar, a bateria aqui continua sendo aquela que a gente já conhece de todos os outros carros da BYD. Bateria Blade, construída em lâminas, utilizando o composto químico lítio-ferro-fosfato. Além de mudança no visual do Song Pro para o Song Plus, outra diferença expressiva que existe aqui. O Song Plus tem sistemas de assistência à condução, com radar e câmera frontal para controle de cruzeiro adaptativo e sistema de permanência e centralização de faixa. Este modelo aqui, o Song Pro, em nenhuma das duas versões oferece isso. Então o que ele vai ter aqui é câmera 360 graus, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro e controle de cruzeiro convencional, sem sistema de alerta de colisão frontal, ou controle de cruzeiro adaptativo, ou sistema de permanência e centralização de faixa. Para as assistências de manobras em baixa velocidade, esse carro aqui na frente oferece apenas dois sensores ultrassônicos. Um de cada lado aí do para-choque e mais o sistema de câmera 360. Uma das câmeras está aqui, na grade dianteira, mais duas sob os espelhos laterais e uma quarta câmera lá na parte traseira. Nós vamos mostrar essas câmeras funcionando, mas é bastante parecido ao que a gente já conhece aí dos outros carros da BYD.
Em matéria de iluminação dianteira, farol 100% iluminado em LED, porém não é do tipo projetor. Temos aqui um refletor parabólico convencional. Isso que vocês estão vendo aí é o farol baixo aceso. Aí nós temos o farol alto e a luz de pisca 100% em LED. Porém, esse carro não oferece faróis auxiliares e nem a função de farol auxiliar incluída aqui no bloco superior. Aqui no Song Pro a gente continua tendo a tecnologia DMI, né, DMI da BYD, que é utilizada no King, é utilizada no Plus e é utilizada também aqui no Pro. A combinação de motor a combustão mais motores elétricos. Então vamos separar as coisas para ficar um pouco mais fácil. Isso aqui é um motor 4 cilindros aspirado, injeção indireta, de 1,5 litro de ciclo Atkinson. Esse motor, no Song Pro, ele gera uma potência de 98 cavalos e torque máximo de 122 Nm, o que dá um pouquinho mais que 12 kgfm de torque. Mas cabe destacar que são momentos muito específicos que esse motor se acopla diretamente à roda do carro, basicamente quando o carro está em velocidade constante na estrada, só nessa situação. De resto, ele atua como um motor gerador para criar energia para o motor elétrico que traciona o carro e também para carregar a bateria de alta capacidade. Desse outro lado aqui, aí sim, tem o sistema elétrico que é quem realmente traciona o carro. Aí são dois motores, mas um deles funciona apenas como gerador, ele está ligado diretamente no motor a combustão para converter a energia da gasolina em energia elétrica. Aí você tem um outro motor, um segundo motor, esse sim é o que traciona o carro. Ele tem uma potência equivalente a 197 cavalos e um torque máximo que equivale a 300 Nm, é mais que 30 kg de torque. Esse é o motor responsável por normalmente tracionar o carro. Então esse motor ele pode funcionar de duas formas. Ou ele está pendurado na bateria de alta capacidade do carro, que é a de 18,3 kWh, para andar em modo 100% elétrico, ou então ele vai estar pendurado na bateria e também usando a geração de energia do motor a combustão para tracionar ele. O único momento onde esse motor não é usado para tracionar o carro é quando o carro está, por exemplo, sem a bateria de alta capacidade, funcionando como um híbrido, em velocidade constante na estrada, e aí sim, é o motor a combustão que se liga diretamente às rodas, porque só existe uma marcha, essa marcha é justamente para essa velocidade de cruzeiro na estrada, que o motor a combustão vai se ligar diretamente para conseguir fazer essa condução. De resto, todas as outras situações, quem vai tracionar o carro é esse motor de 197 cavalos. A BYD informa que a potência máxima combinada dos dois motores aqui é de 235 cavalos. Mas esse número aí, ele é muito relativo, porque como eu expliquei, o motor a combustão está muito mais na situação de gerador, ou então ele pode tracionar diretamente as rodas. Mas são momentos muito específicos onde você consegue somar essas duas potências para ter essa resultante 235. Não é que o carro não tem essa potência, ele pode até ter, mas não é o tempo todo que você consegue atingir essa potência de 235 cavalos. São momentos muito específicos e ainda assim, quando você tem a bateria e uma demanda maior. Na prática mesmo, é um motor de 197 que está sempre tracionando o carro. A BYD informa que esse carro consegue fazer distâncias de até 1.200 km. Mas pessoal, isso aí é um pouco otimista demais. Não é que o carro não consiga chegar nesses 1.200 km, mas seriam condições muito otimizadas para isso acontecer. Como por exemplo, se você estivesse usando o carro dentro da cidade de maneira moderada, talvez lá na somatória você conseguisse fazer os 1.200 km. Estou dizendo isso porque a bateria de 18,3 kWh desse carro supostamente consegue ter aí uma autonomia de até 110 km em modo elétrico, mas a gente sabe que na prática não é bem assim que funciona. A gente vai testar isso e vai mostrar no vídeo para vocês. Depois ele tem um tanque de 52 litros, e aí quando a bateria acaba, ele começa a funcionar como um híbrido. Então para fazer, digamos aí, mais 1.100 km usando apenas 52 litros, ele teria que ter uma média muito elevada.
Então, como eu disse, na prática, o carro não faz esses 1.200 km, mas ainda assim, eu diria que eu acredito ser possível fazer com esse carro aí perto de 900 km, com uma única carga e um único tanque cheio. A gente vai testar tudo isso para vocês. Construção do Song Pro. Ele tem esse perfil aqui de crossover, né? Porque só tem tração aí nas rodas dianteiras. Lá na frente, suspensão totalmente independente do tipo McPherson. Aqui atrás, totalmente independente do tipo Multilink, multibraço. Também tem freio a disco nas 4 rodas. E não é só isso. Roda em liga leve diamantada, aro 18 polegadas. Calçadas aí com pneu 225 de largura, perfil 60. Não é um pneu tão estreito, mas o detalhe é que ele tem uma boa altura aqui, né? Um ombro alto. Isso é mais tranquilidade na hora de passar na buraqueira do dia a dia, sem tanto risco de rasgar ou fazer bolha. E também com essa altura, certamente um bom conforto ao rodar. Aqui atrás, um conjunto totalmente iluminado em LED, com essa assinatura luminosa que corta o carro de fora a fora. Isso que ajuda bastante na sinalização na pista, né? Ficar mais destacado o veículo dos outros quando você tem essa união das lanternas. E não é só a iluminação de LED da lanterna, porque a gente vai ter aí também a iluminação da luz de freio em LED, luz de pisca em LED e até mesmo a luz de ré, tudo iluminado 100% em LED. Porta-malas. Aqui nós temos a tampa traseira com acionamento elétrico. Existem várias possibilidades de abrir aí a tampa. Você pode usar chave telecomando apertando 2 vezes, botão lá do lado do motorista e até mesmo um botão aqui na tampa. E o detalhe é que você consegue também fazer o fechamento pela chave telecomando apertando 2 vezes ou pelo botão na porta do motorista apertando e segurando até o final. E tem mais, você consegue ajustar pela tela da central multimídia o quanto você vai abrir a tampa do porta-malas. Aqui pela tela da central, você vem aqui no menu do carrinho, aí você tem vários menus aqui, tá vendo? Configuração de sistemas, ADAS, então você vem em configuração do veículo e aqui você vai rolar até portas, janelas e fechaduras. Você vai escolher aqui o quanto você quer abrir a tampa do porta-malas. Por exemplo, se eu quiser abrir só 30%, eu posso escolher isso. E ele varia de 15% a 100% de qualquer forma. Então eu vou colocar aqui 35% só para a gente ver lá fora o quanto que abre a tampa. Acionando aqui pela chave telecomando, abertura programada em 35%. Olha aí que legal. Então aqui você programa da forma que você quiser a abertura da tampa do porta-malas. Espaço no porta-malas. Pela ficha técnica da BYD, 520 litros. Só não foi explicado para a gente se é a medição litros líquidos ou litros VDA. E também qual a posição do banco traseiro, porque como a gente mostrou para vocês, a gente pode ter o banco mais recuado, eu deixei aqui o lado 2/3 mais para trás, ou o banco mais afastado, ali 1/3 mais para frente. Então são 520 litros, em qual condição a gente não sabe. De toda forma, tem um espaço bom aqui. A gente também observa aqui nas laterais espaço adicional para você guardar aquelas coisas que não devem ficar rolando aí dentro do porta-malas, o que acaba sendo útil. Vou chamar a atenção de vocês para este pontinho aqui, ó. Tá vendo? Tem até uma indicação de uma tomadinha ali. Por quê? Quando você puxa essa peça, você tem aqui na verdade um cordãozinho. O objetivo disso é a liberação de emergência do bocal do carregador caso ele fique preso no carro. Afinal de contas, quem prende e solta o carregador é o veículo. Então se ocorrer algum problema na trava de liberação, você puxa aquela cordinha que solta. Com os bancos traseiros rebatidos, a gente vê algumas coisas interessantes como um piso praticamente plano entre o porta-malas e o encosto dos bancos, o que é muito bom para você aproveitar aí o espaço e não ficar com dificuldade de empurrar e puxar coisas mais pesadas. A BYD informa uma capacidade de 1.339 litros, aí no caso até a altura do teto, mas mais uma vez a gente não sabe se é uma medição VDA ou litros líquidos. Vocês lembram que tinha um tampão aqui, né? Não tem um lugar específico para guardar ele. O lugar melhor que eu achei seria esse espaço que fica aí entre os bancos dianteiros e a parte de trás para você acomodar o tampão e não ter que deixar ele na sua casa quando você está usando o carro na configuração de carga. Sob o piso do porta-malas a gente encontra várias coisas. Para começar, espaços adicionais
para você conseguir acomodar outros tipos de objetos. Inclusive já tem algumas coisas aqui, como o compressor para o pneu, o kit selante, você também tem aquele gancho para você poder fazer um reboque com o carro, parafusa diretamente no para-choque, e aqui o triângulo. Aqui no Brasil não é obrigatório, mas aqui tem aquele colete, né, que em alguns países você tem que usar quando o carro está parado na pista. E por fim, a gente tem esse kit aqui, que acompanha inclusive esse carro nessa versão, que é o sistema onde você transforma o carro num power bank, né? Então você liga isso aqui na tomada de carregamento do carro, e isso aqui é uma régua de tensão, onde você tem potência aqui até de 2.500 watts. Vamos mostrar isso aqui funcionando individualmente. Mas o que a gente percebe aqui é que existem espaços adicionais para você conseguir guardar mais algumas coisas. Banco traseiro aqui do Song Pro. Esse carro tem 2,71 m no entre-eixos, que é uma medida, digamos assim, de sedã médio no mercado brasileiro, um pouquinho maior. Mas tem um espaço muito bom aqui atrás. Bancos dianteiros ajustados de forma confortável para sentar lá. Do meu joelho ao encosto do banco, ó, praticamente um palmo aberto, é uma ótima distância. Movimentação de pés aqui, ela é muito boa. Inclusive, o carro não tem túnel central. Você vê que tudo aqui é absolutamente plano. Tem mais coisas aqui, como saída de ar-condicionado para o banco traseiro. Aqui, duas portas USB para carregamento, uma do tipo A e uma do tipo C. E aqui mais um pequeno porta-objetos. A gente também vê bolsas aqui atrás dos bancos dianteiros para você poder guardar algumas coisas. Tem também aqui descansa-braço escamoteável com uma posição de 2 porta-latas. Alça de segurança aqui no teto, ganchinho para pendurar cabide e essas luzinhas aqui, que acabam sendo também luzinhas de leitura totalmente em LED. Agora, você está percebendo que o banco aqui está num nível diferente do outro lado? Por quê? Com uma alavanca que tem ali do lado, tá vendo? Essa alavanca aí, você puxa lá para cima, e aí você pode levar o banco mais para trás ou trazer ele um pouco mais para frente, tá vendo? Essa aqui seria a inclinação máxima, a mais vertical possível. Essa aqui é uma inclinação normal e aqui uma posição mais relaxada. Então você tem vários níveis diferentes que você consegue acomodar para o melhor conforto. A bateria de tração desse carro é alocada no piso dele. Basicamente aqui na região onde vão os pés na parte traseira. E aí o que acaba acontecendo? A gente tem até uma etiqueta aí do lado que mostra a posição da bateria de tração, mas quando você vem aqui atrás, aí você percebe que por conta dessa bateria, quando você apoia aí o pé no piso, o que acaba acontecendo? Olha só, a perna fica um pouco arqueada e ela não encosta a parte de baixo aqui no banco. Por quê? Porque o espaço da bateria é ocupado, então você não consegue afundar tanto o piso. Não chega a ser desconfortável, mas certamente seria melhor se a gente tivesse um pouco mais de profundidade para as pernas. Mesmo no banco traseiro, o acabamento de porta é bem legal. Essa parte aqui de cima é um material emborrachado. Aí isso que você está vendo aqui, e essa parte aqui também, e mais essa outra parte, é tudo couro sintético acolchoado. Você vê que tem padrões diferentes, com cores diferentes. Isso aqui são peças em plástico, né, que imitam aí alumínio, e aí você tem mais algumas peças aqui de plástico duro e aqui embaixo um plástico duro um pouquinho mais rústico. Mas se a gente comparar com outros modelos do mercado brasileiro, mesmo sendo couro sintético, você tem um excelente padrão de acabamento na porta traseira. O acabamento aqui na porta dianteira é o mesmo acabamento da porta traseira, de uma excelente qualidade. O que muda é que a porta dianteira acaba tendo aqui mais espaço para você guardar mais objetos. Quando a gente vem aqui para a parte interna do carro, a gente também tem material emborrachado aqui na parte superior. Essas peças em plástico aqui que parecem alumínio, um preto brilhante e novamente aquele couro sintético em grande parte aqui do painel. Aqui embaixo aí é o plástico duro, onde a gente tem aqui o acesso ao porta-luvas, não muda muito aí para os outros modelos. E o detalhe, aqui nessa versão o banco do passageiro tem acionamento manual. Aqui na porta a gente tem simples toque para abertura e fechamento dos 4 vidros, trancamento das portas, controle dos espelhos e também a função para o rebatimento dos espelhos. Outra coisa, esse botão aqui serve para abrir o porta-malas e também fechar, só que na hora de fechar você tem que apertar e ficar segurando. Aqui você faz a abertura do bocal do tanque de combustível. E tem também um detalhezinho, parece bobagem, mas é um porta-objetos dedicado para o motorista. Ideal para você colocar cartão de garagem ou até mesmo controle remoto de garagem.
Ajustes disponíveis para o motorista. Volante. Você tem ajuste manual de profundidade e também de altura. O banco do motorista conta com ajustes elétricos. Então você tem aqui a altura do assento, distância e inclinação do encosto. Não tem aqui inclinação do assento. E o cinto de segurança também tem ajuste de altura. A posição aqui é bastante confortável. O único senão é que essa tela aqui ela é quadrada. E dependendo da forma como você acerta o volante, às vezes o volante corta um pouquinho da parte superior da tela. Esse é um ponto que a BYD poderia pensar em melhorar. Entre os bancos, aqui um descansa-braço com a tampa acolchoada, né, couro sintético. Essa posição é onde você aproxima o cartão NFC para dar a partida no carro quando você não quer usar a chave de telecomando. Esse descansa-braço pode ser levantado e aí nós temos um porta-objetos que é bastante fundo, ó. Ele vai até aqui embaixo, cabe bastante coisa. 2 porta-latas aqui e aí você tem vários comandos na lateral da alavanca de câmbio, né? Então você tem aqui botão de volume, esses 3 aqui relacionados ao sistema de ar-condicionado, modo de condução, piso de baixa aderência, se você quer o carro no modo 100% elétrico ou se você quer usando ele de forma híbrida. Função auto hold, freio de estacionamento convencional, né, no caso acionando aqui para o botão. Você tem aqui o programa de estabilidade, sensor de estacionamento, botão de partida, luz de seta para quando você para o carro na pista e aqui a alavanca de câmbio. E à frente da alavanca, o carregador de celular por indução, que pode ser desativado via central multimídia. Ainda aqui na região do console, você tem essa parte de baixo para acomodar mais outros objetos. Você também tem aqui uma tomada de 12 volts convencional, mais 2 portas USB do tipo A, sendo essa para integração com a central, e ainda mais uma entrada para cartão microSD. Parte superior, então começando aqui pelo passageiro, parasol, com tampinha e iluminação em LED. A mesma coisa vale aqui para o motorista, tampinha e iluminação em LED. Aqui na parte central, você vai ter aqui um porta-óculos e também iluminação em LED dos 2 lados para leitura. Só um detalhe, nesse carro, o espelho aqui é convencional, tá vendo? Ele não tem aquele sistema ofuscante automático que a gente encontra em alguns outros modelos da BYD. Central multimídia é aquela que a gente já conhece de outros carros da BYD, né? Então você tem a possibilidade de fazer a rotação dela para vertical ou então para horizontal. Tem aqui botão no volante, parece um grande tablet, já vem com mapa de GPS embarcado, inclusive mapa aí da Telenave, que é um ótimo fornecedor de mapas. Você também tem aí conexão com as fontes de áudio. Grande parte do sistema de climatização você vai controlar diretamente pela tela da central multimídia. Observar que essa versão do carro, além de ter o ar-condicionado digital e automático de dupla zona, então você tem temperaturas diferentes para passageiro e motorista. Você também tem aí o sistema de purificação de ar, né? Tem aquele filtro de partículas UPM 2.5 e até mesmo com a execução de rápida purificação aqui do ar dentro da cabine, além de outras configurações que você consegue fazer, né? Então todo o carro é controlado aqui por essa tela de central multimídia. Você tem inclusive a possibilidade, usando aqui o aplicativo BYD Store, quando a central está conectada numa rede Wi-Fi, de baixar outros aplicativos. Aqui no caso já baixei todos. Você tem o Amazon Music, tem um navegador web, você tem o aplicativo de karaokê, você tem o Spotify, então você pode baixar alguns aplicativos. Além de ter a possibilidade de Android Auto e Apple CarPlay sem fio. E todas as configurações do carro, você vai fazer por esse menu aqui, onde você consegue ter diversos tipos de configuração. Aqui relacionado à central multimídia, esse carro, como a gente já sabe, ele não tem o ADAS, então apesar de estar escrito ADAS aqui, são aquelas funções bem básicas, né? Programa de estabilidade, controle de descida e os sensores de estacionamento, além de câmera 360 graus, funções relacionadas à parte de energia do carro, configurações diversas do veículo e até mesmo aqui o status do carro. Uma dúvida que o pessoal costuma ter, esse carro aqui é um carro conectado? Sim, ele é um carro conectado, a gente consegue ver até aqui em cima, ó, a indicação do 4G. No caso, essa conexão, ela está aí para o sistema MyBYD, que é aquele aplicativo que você tem no smartphone para interagir com o carro. E até mesmo atualizações over the air também pode usar essa conexão. Porém, se você quiser usar o Spotify ou outros aplicativos, vou dar um exemplo do navegador. Se eu abrir aqui o navegador, olha o que ele diz. Para você fazer navegação de dados, aí você precisa ter essa central aqui conectada a uma rede Wi-Fi.
que se o carro estiver parado pode ser de uma residência ou qualquer outra rede próxima. Se o carro estiver em movimento, tem que ser a internet roteada do seu celular. Então, essas aplicações, como esse navegador, se você quiser usar o Spotify, se você quiser usar aí outros aplicativos como o Amazon Music, que precisa de conexão, aí você tem que rotear a internet do seu aparelho. O volante do carro tem vários controles. Lado esquerdo, aqui você tem para girar a central, acessar as câmeras 360 graus e aqui o controle de cruzeiro convencional, não é adaptativo. Lado direito, você tem botões para interagir com a parte de áudio do carro, atendência às chamadas e aqui funções do computador de bordo. Inclusive a tela à frente do motorista é uma tela totalmente digital, onde você consegue ter aí informações do computador de bordo, entre outras configurações, acessar algumas configurações do ar-condicionado aqui, como temperatura e velocidade, saber o status do carro e até mesmo um cronômetro aí para medir a aceleração do veículo. Como você faz a gestão da energia da bateria de alta capacidade do Song Pro para ele ficar mais otimizado? Você vai fazer isso configurando a central multimídia. Você tem esse menu aqui do carro. Entre essas opções você vai vir aqui na opção de energia. São vários menus. Você vai escolher esse aqui, gerenciador de energia. Vamos começar com a intensidade de regeneração. São duas opções, ou a padrão ou a alta. Quando você está na padrão, tirou o pé do acelerador, ele já aplica um pouco de regeneração de energia, freando o carro suavemente. Quando você seleciona o alto, é uma maior regeneração de energia, freando mais o carro. Então, como eu uso essas duas opções? Recomendo usar a opção padrão para quando você está na estrada, que você tem velocidade constante e freia menos o carro. Então você perde menos velocidade com esse sistema. Já o alto, eu recomendo que vocês usem na cidade, porque na cidade você tem muito mais frenagens, né? Semáforo, cruzamentos, trânsito à sua frente. Então, usando a regeneração no modo alto, o carro automaticamente, ao você tirar o pé do acelerador, ele já vai aplicar uma frenagem e com isso recuperar a energia e você vai usar menos o pedal do freio. Configuração SOC. Esse aqui é um pouquinho mais complicado de entender, mas basicamente é o quanto você quer de reserva mínima de energia. Por definição, o carro vem aqui com um mínimo de 25% e a configuração automática. Só que você pode dizer para o carro, por exemplo, que você quer manter no mínimo 70% de bateria ou escolher qualquer valor entre 70 e 25. O que vai acontecer aqui é, enquanto a bateria está cheia até chegar em 25%, ele preferencialmente utilizará o modo 100% elétrico do carro. Ao chegar em 25%, aí ele vai começar a trabalhar o carro de forma híbrida. E aí você tem duas opções aqui, automático ou save. Então imagine que você colocou aqui em 70%. Ele vai usar apenas 30% de bateria e ao chegar em 70% ele vai começar a fazer uma gestão para ver se ele usa o motor a combustão ou o motor elétrico. Se você clicar em Save, obrigatoriamente ele vai sempre usar o motor a combustão ao chegar em 70% para manter esse nível de bateria. Aí você deve estar na dúvida, para que eu faço isso? Bom, se você quiser otimizar o consumo, ou seja, eu quero o menor consumo possível, sabendo que lá no destino você vai ter carregamento para o veículo, você vem aqui, coloca em 25%. Então ele vai usar bastante da bateria e pouco do motor a combustão e deixa na condição alto. Porém, eu quero chegar lá no meu destino e quero usar o carro em modo 100% elétrico, por N mil motivos, eu não quero perder desempenho no carro. Aí o que você faz? Coloca aqui no maior número possível, que é 70, e coloca em Save. Então ao chegar em 70%, ele já vai ficar sempre usando o motor a combustão, preservando a bateria, para que quando você chegue no seu destino, você possa voltar à condição normal e aí usar o carro em modo 100% elétrico. Então depende de como você quer utilizar o carro. Se você quer otimizar consumo ou se você quer preservar a bateria para depois usar ele em modo elétrico. Mais duas informações importantes, né? Exibição da bateria. Se você quer ela exibida em quilometragem ou SOC. Só que quando você aperta aqui, a informação vai mudar aqui para o motorista. A SOC vai te mostrar porcentagem da bateria. E quilometragem, ela vai te mostrar autonomia projetada. Só que existem duas situações aqui na autonomia. Você tem a exibição padrão, que é essa que vem programada no carro,
e a dinâmica. Essa daqui vai pegar o histórico de condução e ele vai mudar esse número de acordo com o seu histórico de condução. Aqui no caso, se eu mudar padrão e dinâmico, as duas não está mudando o número porque eu acabei de carregar o carro e resetei toda a informação. Então ele não tem um histórico de condução. Mas quando você tem um histórico de condução, muitas das vezes o dinâmico pode ser mais baixo do que o previsto, porque ele vai se ajustar em função do seu estilo de condução. Hora da gente dirigir aqui o Song Pro. Mas vamos falar um pouquinho aqui do painel. Inclusive, pessoal, vou ter que usar aqui uma imagem manual, porque não dá para prender câmera aqui nesse carro, é muito complicado. Bom, painel à frente do motorista, para você acessar as informações do computador de bordo, você tem esse botão aqui no volante, que você aperta ele, para escolher ali algumas funções, tá vendo? Você tem todas essas funções aqui, para você poder fazer a utilização. Vamos explicar cada uma delas. Aqui é a média dos últimos 50 km que está zerado. Aqui é uma média que não dá para zerar. Isso aqui é da história de vida do carro, tá vendo? Aí você tem aqui pressão dos pneus, inclusive com temperatura, litros que você consumiu, litros por quilômetro, no caso está zerado aqui porque eu zerei tudo. Você tem aqui também, olha, a autonomia em modo elétrico e a combustão, é o que ele está prevendo aqui no caso. Aí novamente nós temos aqui consumo de combustível, quantos litros foi, tempo de condução e aqui quantidade de plug-in, de energia que você utilizou, né? E aqui como é que está a situação da bateria do carro. Existem outros menus aqui? Sim, você consegue navegar aqui indo para o lado, ó. Você tem algumas outras informações aqui de ar-condicionado, de algumas outras coisas também. Mas o que interessa para a gente vai ser só essa parte aqui de energia. Inclusive, aqui na central multimídia, a gente também tem algumas informações de energia que a gente tem aqui. Você pode vir aqui na lista de energia, ele vai mostrar aqui para você algumas das informações que a gente viu aqui, inclusive com a possibilidade de você fazer a reposição dos dados, você escolhe qual que você quer, ou se você quer todos, você vai marcar aqui, vai dar o ok, no caso já está tudo zerado, então a gente não precisa fazer isso aqui agora. E também a curva de energia, como é que está o consumo? Pois bem, pessoal, eu vou usar o carro em modo EV, né? Então você tem as duas opções, o EV e o HEV. Vou colocar em EV, porque eu vou fazer o teste de uso urbano, o teste de rodovia, e eu quero ver quantos quilômetros eu consigo fazer com a carga da bateria. E eu já vou até dar mais uma outra dica. Aqui embaixo no painel, você tem ali, ó, tá vendo? O Trip A. Apertando o botãozinho aqui na haste, você tem ali o Trip B. Você tem aqui também o Trip Heavy, que é a história de vida, quanto que o carro usou em modo híbrido, quanto que ele usou em modo elétrico e o odômetro total. Então esses você não consegue zerar, você só consegue zerar o Trip A e o Trip B. Então o que eu vou fazer agora é usar o carro sempre em modo elétrico. Vamos ver em que momento que a bateria vai chegar aqui nos 25%, que eu deixei aqui o SOC para 25%, né? Intensidade de regeneração padrão, modo automático, a previsão da autonomia em modo dinâmico. E vamos ver a hora que acabar a bateria, quantos quilômetros efetivamente a gente fez. E vamos lá para o nosso teste de tração e lombada. Já vou aproveitar para ligar aqui a câmera 360 graus, né? Você tem um botãozinho aqui no volante que você consegue ligar e desligar de forma muito fácil. Inclusive o carro está aqui com o chassi transparente, que ele grava por onde ele passa. E tem aqui a câmera dianteira, né? Então vamos lá. Vamos alinhar o carro aqui com os tachões. E vamos ver aí como é que o carro se comporta. Vamos ver? A gente vê que a suspensão desse carro aqui ele é bastante suave. E o isolamento acústico aqui dentro é muito bom. Então a gente nota essa característica. Não é a primeira vez que a gente vê isso num BYD, né? Os outros BYDs também são assim. A suspensão tende a ser mais macia. E o bom isolamento acústico. Isso indiscutivelmente, praticamente não tem ruído aqui dentro, até mesmo para a categoria do carro. Vamos ver a primeira lombada aqui, 30 por hora, como é que o carro se comporta. Vamos lá. Eu tive aquela sensação de extensão da suspensão quando eu estava no ponto mais alto da lombada, mas o importante é, não bateu e não raspou, né? Mas o fim de curso na extensão da suspensão me pareceu que acontece. Segunda lombada 30 por hora, novamente, sim, essa extensão da suspensão a gente percebe, mas é uma característica, não é um defeito, não é um problema,
não vai dar nenhum problema mecânico no carro, só o barulho que é um pouquinho mais alto. Vamos ver agora o piso desnivelado. O carro é bastante confortável mesmo. O isolamento acústico é bom. Terceira lombada 30 por hora. Olha, não bateu, mas eu também senti a compressão máxima da suspensão na hora da descida. Vamos conferir aí na quarta e última lombada, mas o importante é não bater e raspar. Pessoal, não bateu e não raspou em nenhuma das lombadas, só tem essa característica de fim de curso de suspensão, tanto na extensão quanto na compressão. Mas o carro é bastante confortável, também silencioso. No manobra de fim de rua, claro, vamos usar aqui a câmera 360 graus, né? Afinal de contas, tem a câmera para isso. Vamos começar com essa imagem 360 e a imagem da câmera dianteira para fazer o primeiro alinhamento ali do carro, a roda com a guia. Agora vamos ver se está realmente alinhadinho. Aí a gente muda para a câmera lateral aqui, tá vendo? Você tem a câmera ali mais próxima à roda. Tá um pouquinho para dentro da guia. Agora sim. Agora a gente tem ali o pneu exatamente no limite do cimento, né? E a gente tem várias visões. A gente pode colocar aqui essa visão que mostra os dois lados, visão traseira, dianteira grande angular, um lado, o outro lado, visão traseira. E a dianteira com linha de guia dinâmica. Se você quiser até, tem também a imagem aqui, ó, em 3D. Muito legal essa, né? Para você poder acompanhar as manobras. Fazer diferente hoje? Vamos colocar nessa imagem em 3D aqui, para vocês poderem acompanhar um pouco do ponto que a gente faz a curva aqui na rua. Então vamos lá, em frente. Vamos parar aqui no nosso ponto de referência, virar todo o volante, você vê a linha de guia ali, inclusive na imagem 3D, muito legal, né? Bem legal isso. Olha lá, vamos até encostar ali o pneu na guia agora. Ó, nesse ponto, a gente tem os 90 graus, tá vendo? Dá para ir um pouquinho mais, é mínima coisa. Praticamente o carro vira aqui os 90 graus aqui na... Quase subir um pouquinho em cima da guia, inclusive. Vou voltar aqui um pouquinho. Vamos desvirar o volante. E vamos concluir a manobra. Essas câmeras 360 graus ajudam demais. E você consegue ter vários pontos de visão aqui. Isso aqui ajuda tremendamente aí nas manobras. E olha só, o espaço que ele usou aqui. Quando a gente olha, tá vendo o carro aqui? A gente vê que saiu bastante aqui para a esquerda da rua, né? Então ele está usando quase o espaço de um veículo grande para fazer manobra, né? Então ele não tem um esterçamento assim tão pequeno. Mas o ponto é, com essas câmeras 360, né, mais o sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, fica muito fácil fazer as manobras, só tem um pouquinho mais de espaço. Fazer a aceleração do 0 a 100, já coloquei aqui o carro em modo esporte. Tem aí 22% de bateria, estamos com o cronômetro do carro. Vamos ver a comparação do nosso GPS para o do carro. Estolando, saindo. E aqui no carro, no nosso, deu 8,63, mas o do carro houve falha na gravação, ele não conseguiu registrar. No nosso teste de aceleração, a gente teve uma falha aqui que o carro não mediu. Então a gente tentou novamente refazer esse teste, mas olha, não está dando certo. A gente não sabe por quê. Vamos mostrar para vocês o que está acontecendo. Para começar, para você fazer o teste com o timer, você tem que estar obrigatoriamente no modo esporte, tá? Se você tentar nos outros modos, ele não vai acionar. Aí você vai apertar aqui o menuzinho aqui no painel e vai vir até a função do timer. Então vamos achar aqui a função do timer, aí você vai dar o OK, tá vendo? Então ele já ativou aí o timer para fazer a cronometragem. Então, por definição, a gente faz a nossa largadinha estolada, né? Nesse carro aqui é meio complicado, porque ele é um carro híbrido. Aqui em cima eu já deixei ele no modo híbrido, né? Já está no modo esporte, então eu vou pisar no freio, vou pisar no acelerador e vou soltar o freio. Olha o que acontece. Aí, tá vendo? A aceleração falhou. A gente tentou várias e várias vezes, mas todas as vezes está dando essa falha. Então a gente vai ter que perguntar para a BYD o que aconteceu que o timer do carro, né, o cronômetro do carro, não está funcionando corretamente. Agora eu já estou aqui na estrada e vou fazer um bate e volta, né? Vou fazer Itu, Indaiatuba, Itu,
que aí eu já vou conseguir mais do que a autonomia em modo 100% elétrico para a gente poder chegar aí nos 25% da bateria. Agora, olha, eu já rodei ali 6,9 quilômetros, 7 quilômetros agora, estou com 92 quilômetros, 93 quilômetros de autonomia projetada e eu estou usando só energia, por enquanto, ali na casa dos 20 kWh para cada 100 quilômetros, né? Então aqui eu estou com o painel mostrando a quilometragem e aqui na central multimídia eu estou mostrando aqui a porcentagem da bateria com 91%. Então, vamos fazer essa viagem, vamos ver em que momento que a bateria vai acabar e vai começar a entrar o motor a combustão. Cheguei aqui no meu destino em Indaiatuba. Vamos conferir o resultado. Olha só, eu rodei ali 49 quilômetros, 49 quilômetros e meio. Por enquanto só eletricidade, tá? Ainda está projetando ali 45 quilômetros de autonomia em modo elétrico e o consumo foi de 17,8 kWh para cada 100 km. Não foi um consumo elevado. Se a gente pensar, é um consumo um pouquinho acima do Dolphin Plus. E isso aqui quantos por cento representa de bateria? Se a gente vier aqui na tela da central multimídia, a gente tem ali 51% da bateria ainda. E eu só usei energia. Então agora na volta, possivelmente, ele vai chegar a 25% e aí nós vamos começar a usar o motor a combustão. Mas vamos ver quanto mais ele roda em modo elétrico. E olha só, estava dirigindo o carro, chegou nos 25%, ligou um pouquinho o motor a combustão. Mas vamos ver quanto que eu consegui andar em modo 100% elétrico. Só usando energia, eu rodei aqui 76,8 quilômetros, praticamente 77 quilômetros, só usando energia. E a média foi 17,4 kWh para cada 100 quilômetros. A gente vê aqui na central multimídia, ó, ele está dando 26%, porque o motor funcionou um pouquinho para carregar um pouquinho a bateria, né? Mas ele chegou aí nos 25%. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou zerar aqui o computador de bordo e agora eu vou fazer uma medição considerando apenas um funcionamento híbrido, porque ele vai tentar manter o carro aí nos 25%. Então ele vai trabalhar de forma híbrida e aí eu quero ver o consumo de combustível nessa situação. Agora a gente consegue ver que o carro já está funcionando de forma híbrida. Aqui no painel aparece o HEV e quando a gente olha aqui o gráfico na tela da central multimídia, a gente já vê ali o motor a combustão operando, né? Então agora a gente não tem só um sistema elétrico, a gente tem um sistema elétrico mais um motor a combustão. Inclusive aqui na curva de energia que eu acabei de reinicializar, né, dei reset, a gente vai conseguir ver no final desse teste aqui quanto que ele usou de motor a combustão e quanto ele usou de sistema elétrico. Claro que um carro funcionando de forma híbrida, mesmo sem aquela carga na bateria, ele ainda consegue ser mais eficiente do que o modelo puramente a combustão. Vamos conferir o resultado aí do modo híbrido. Pessoal, o número que interessa pra gente é aquele ali do meio, tá? Os 6,3 litros para cada 100 quilômetros. Eu fiz as contas aqui e dá 15,8 quilômetros por litro, que é uma média muito boa. A gente despreza os outros números porque o da direita, ele está considerando também o consumo elétrico numa projeção. Então, mas o consumo de combustível foi os 6,3 litros para cada 100, que dá 15,87. Agora, quando a gente olha aqui na central, a gente vê que tem 22% de bateria, né? Por que 22%? Porque o carro usou um pouco mais além dos 25%, mas ainda assim ele preservou aí um pouco de bateria. E quando a gente vem aqui em lista de energia, aí você consegue ver ali, ó, 2,1 litros utilizados para rodar aqui 32 quilômetros, o que dá exatamente a média que a gente fez. Então a gente consegue ver que esse carro aqui, ele é bastante eficiente no modo híbrido, fazendo essas médias de quase 16 km por litro com gasolina. O pessoal tem dúvida, né? Porque nesse carro aqui, quando você chega em 23%, 24% da bateria, você não consegue mais usar ele em modo 100% elétrico, só consegue usar em modo híbrido. Inclusive, se apertar aqui o botão EV, aqui na frente do motorista continua indicando HEV, mas tem um jeito de você usar a bateria até o final. Para isso, você vai apertar aqui o botão EV e segurar o botão para cima alguns instantinhos. Aí ele vai acionar o modo EV e vai usar a bateria até o final. O que acontece é que, ao terminar a bateria, praticamente é só um motor a combustão que vai apoiar o carro, ele vai ficar com um pouco menos de força, né? Um pouco menos de potência. Mas vamos fazer o teste. O carro está prevendo aqui 16 km de autonomia. Vamos andar com o carro no modo EV e ver quanto tempo que ele dura. E para ter certeza absoluta que eu só vou usar energia sem o motor a combustão,
que eu fiz aqui? Aqui na lista de energia eu reiniciei os dados onde está tudo zerado, só tenho aqui velocidade média porque eu estou usando em modo 100% elétrico. E aqui a curva de energia também, ela foi zerada, para a gente ver se realmente o motor a combustão não acionou. Agora já estou com 21% de bateria. Vamos andar um pouco mais, vamos ver se a gente consegue esgotar completamente. E depois de eu andar aqui alguns quilômetros, olha só, eu estou aqui com 15% de bateria na tela da central multimídia. Olha a informação que ele deu aqui no painel. Bateria de baixa potência. Potência limitada. Eu ainda continuo aqui em modo EV, como vocês podem ver. Mas eu vou continuar usando o carro para ver se a gente consegue matar completamente a bateria. E olha só, bateria em 11%, só que o motor a combustão entrou em funcionamento. Mesmo que eu aperte aqui o botão EV no console, ele não vai mais para o modo 100% elétrico, né? Então agora o motor a combustão começa a carregar a bateria. A gente vê que o limite mínimo da bateria é 10%. Por quê? Para a bateria não acabar completamente e você não perder, digamos assim, o suporte do motor elétrico, que aí se você estiver na estrada, tiver que subir uma serra, alguma coisa, só o motor a combustão, o carro vai ficar bastante fraco. Mas a gente sabe que o limite mínimo operacional é 10%. Mas olha só, pessoal, 14% de bateria, eu vou pisar tudo aqui no acelerador. A resposta do carro, ela fica bem mais lenta, você percebe que não tem mais aquele desempenho, né? Porque mesmo tendo um pouquinho de bateria, como ele está precisando recuperar a energia para a bateria, você percebe que é basicamente o motor a combustão que está empurrando o carro. Então ele fica efetivamente mais lento. Por isso que o ideal é sempre manter aquele 25% mínimo de bateria para você ter o suporte do sistema elétrico e garantir desempenho. Computador de bordo aqui do BYD Song Pro, inclusive de outros modelos, não é muito fácil de ser utilizado, ele poderia ser um pouco mais intuitivo. Mas eu vou ajudar vocês a entenderem como é que a gente faz algumas contas aqui. Eu rodei um último trecho aqui de 397,4 km, eu zerei aqui o Trip A no painel, então eu tenho essa rodagem. Mas quando eu fiz essa rodagem, eu fiz a reposição desses 4 dados que estão aqui embaixo. Então eu sei que nesse trecho eu gastei 16,7 litros. Então, quantos quilômetros foi por litro? Eu vou pegar ali os 397,4 e vou dividir pelos 16,7 que está marcando ali. Então, eu tive uma média de 23,79 quilômetros por litro, o que é uma média excepcional. Nesse trecho de quase 400 km, eu dirigi 9,4 horas e a minha velocidade média foi de 42 km por hora. Bom, esses dados aqui você pode repor manualmente e o Trip A, Trip B ali no painel você consegue zerar pela haste ali do bracinho de seta. Bom, esse número que a gente tem aqui em cima, esse não dá para zerar. Esse aqui é a vida do carro. Então, enquanto o carro existir, ele vai ficar acumulando e contabilizando esse número. Esse carro é bastante novo, ele está apenas com 1.104 km. E aí, nesses 1.104 km, o consumo de combustível foi 3,9 litros para cada 100 km. Mas quanto que dá isso em quilômetros por litro? Não é difícil. Você pega o 100 e divide por 3,9. Então, em quilômetros por litro, eu tive aqui uma média de 25,64 km por litro. Então a média está até melhor do que eu fiz aqui embaixo, porque provavelmente aqui tem mais carregamentos, né? Tem mais presença de energia do que aqui embaixo. Aqui embaixo só tem uma carga de energia, mais o consumo de combustível. E aqui em cima ele vai sempre acumulando, né? Então, eu tenho, além do consumo em litros de combustível, eu tenho aqui em cima o quanto ele consumiu de energia. E foi uma média relativamente baixa, 9,1 kWh para cada 100 km. Então, em cada 100 km eu gastei 9,1 kWh. Aqui, para você fazer uma proporção, então, o quanto que eu já gastei de energia até agora? Se é 9,1 para cada 100 e eu andei 1.100, então é basicamente 9,1 vezes 11, né? Porque ali tem 1.100 km. Então, 9,1 vezes 11, eu vou ter 100 kWh, que eu gastei em toda essa quilometragem do carro.
Quanto isso me custou? Depende do preço do quilowatt na sua região. Se você está pagando um quilowatt residencial, você vai pagar cerca de 90 centavos o quilowatt. Então isso aqui, vezes 0,9, gastei R$90 desde que o carro existe em energia. Então vocês estão vendo? É bastante simples usar esse computador de bordo. Tem que fazer algumas contas. Por quê? Porque quando você vem aqui no painel e olha o computador de bordo, principalmente quando você vem aqui na curva de energia, né? Esses números que ele está mostrando aqui, 2,2 kWh, 5,5 litros para cada 100, tem um problema. Porque esse número é dos últimos 50 quilômetros. Então você não tem o espectro todo, você tem apenas os últimos 50 quilômetros como foi o consumo. Então é por isso que às vezes você tem que fazer um pouco de conta aqui manualmente para conseguir entender o quanto você gastou na viagem e o quanto você gastou no histórico todo. O carro aqui agora está completamente carregado, né? Então se a gente olhar aqui no gerenciador de energia, está 98%, eu acabei de tirar o carro do carregador. E agora eu vou zerar todas essas marcações. Então aqui na lista de energia, ó, reposição de dados. Ele pergunta o que você quer que zere. No caso aqui eu vou zerar tudo, tá vendo? Ó? Zerei tudo. Então tá tudo zerado. Esse aqui de cima, como eu expliquei, não dá para zerar. Curva de energia, eu também posso reiniciar, tá vendo? Então agora tá tudo zerado. Aqui no painel eu tenho o trip A e o trip B, usando aqui a haste. Eu vou zerar o trip A. Aperta e segura, ele faz a zerada ali do trip A. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer alguns testes com o carro agora e vou ver nesses testes como que vai ser o consumo do carro. E depois aqui dos nossos testes, vamos dar uma olhada no resultado. Eu rodei aqui 26,8 quilômetros. Mas eu rodei quase que o tempo todo em modo 100% elétrico, com exceção do momento que eu tentei refazer aí o teste de aceleração. Olhando aqui no painel do carro, eu tenho um consumo elétrico de 22,9 kWh para cada 100 km. É um consumo elevado. A gente sabe que um Q8 e-tron gasta alguma coisa em torno disso, né? Então a gente vê que esse carro aqui é um carro muito menor e está com praticamente um consumo. Por quê? Porque eu andei com mais força, né? Além do teste de aceleração. Combustível eu usei muito pouco, tá dizendo ali 0,3 litros para cada 100 km. Então a gente consegue ver a bateria aqui em 63%. Então eu estava com 100%, eu praticamente gastei 40% aí em quase 27 quilômetros. Mas vamos ver mais algumas outras informações aqui. Na lista de energia, está aqui o consumo, né? 0,1 litro, o que foi muito pouco, só foi a aceleração que a gente tentou fazer. O tempo de condução meia hora, velocidade média 49 km por hora. Só que quando a gente vem aqui na curva de energia, para isso que serve a curva de energia, né? Você pode ver aqui que quase o tempo todo a gente ficou na energia, que é o gráfico verde. O gráfico de consumo de combustível só foi aqui no momento que a gente tentou executar o teste de aceleração, mas praticamente eu tive só consumo elétrico. Então esse gráfico é bastante útil, mas ele tinha que ser um gráfico com um espectro maior, não só dos últimos 50 quilômetros. Porque aqui, se você viajar 250 quilômetros, você só tem o retrato dos últimos 50. De toda forma, a gente fez um uso energético bastante forte. Para quê? Para a gente poder testar o carregamento do carro agora. Vou precisar carregar 37% da bateria, lembrando que o carro tem um carregador embarcado monofásico, né? Ele só tem aqui o L1, portanto, aqui o máximo que você consegue colocar de energia é 6,6 kW. Vamos ver como é que se comporta no nosso sistema. Testando primeiro com o sistema bifásico de 110 volts. Tá vendo aqui que o carregador está entregando 7 kW. Quando a gente pega a informação detalhada, a gente tem ali 220 volts com quase 32 amperes. Então, para carregar esses 37%, né, agora 36% que está faltando, a gente tem aí aproximadamente 1 hora e 6 minutos. Mas o carro só está recebendo aqui 6,5 kW. E no sistema trifásico de 220, onde cada fase é de 110 volts. Aqui está um típico exemplo onde não adianta ter um carregador com mais potência quando você tem um carro com um carregador monofásico. Vamos entender. Se você olhar aqui, o carregador está entregando apenas 3,7 kW. E por que que isso acontece? Quando a gente vem aqui na informação, então a gente tem aí, ó, 132 volts, né? A tensão aqui está um pouquinho acima, com um pouco mais que 30 amperes, então a gente não tem aqui 220 volts. O sistema é trifásico, mas o carro só aceita monofásico, então a potência acaba sendo menor. E se a gente olhar ali no painel do carro, mais uma vez,
a gente tem informação que o carro está só recebendo aí 3,3 kW, e aí ele está levando 2 horas e 6 minutos para fazer o carregamento completo. Então, com o Song Pro, não adianta ter um carregador trifásico. O que vai resolver para você é um carregador como o V-Mobi Wall, que é um carregador que pode ser montado ou no sistema monofásico 220 ou num bifásico de 110, que vai te entregar aí uma potência de 7,4 kW, que vai ser mais do que suficiente para você usar aqui adequadamente com o BYD Song Pro. Outra alternativa é usar o carregador portátil V-Mobi Easy. Já mostramos várias vezes ele no canal. É um carregador portátil que pode ter potência de até 4,4 kW e ele é ajustável. Aqui no caso, ele está sendo usado aqui com 20 amperes na potência máxima, mas você pode ajustar para 16, 10 ou 6 amperes. Com a potência máxima, olha só, ele está melhor do que o carregador trifásico de 220, porque ele está entregando aí para o carro 3,9 kW, está chegando aí, e ele vai levar 1 hora e 46 para carregar esse restante da bateria. Então, como vocês estão vendo, ele só não é melhor do que o V-Mobi Wall com 7,4, mas se você tivesse um carregador trifásico 220, ele consegue até ter uma potência melhor. E a diferença de tempo não é tão grande para o carregador de parede. É uma tremenda solução para você conseguir levar junto com o carro. O Song Pro é um veículo conectado, né? Ele já vem com uma linha da Claro, onde você consegue ter um aplicativo para interagir com o veículo. O aplicativo em questão é esse aqui, BYD. Com esse aplicativo você consegue ver algumas coisas, como a autonomia do carro. Então ali em verde você tem a porcentagem da bateria, e em azul o quanto tem de combustível no tanque. E você consegue fazer mais algumas coisas, como trancar e destrancar as portas, acionar o farol, tem aqui disparar a buzina, ligar o ar-condicionado e ver o estado do carro. Por exemplo, agora, se eu clicar aqui, você vai perceber que está tudo fechado com exceção das portas. Então se a gente olhar, o capô está fechado, os vidros estão fechados, o porta-malas traseiro, mas a porta, ela está aberta. Ela está destrancada aqui, ó, tá vendo? A porta está destrancada. Então ele dá a informação aqui no aplicativo que a porta está destrancada. E pelo aplicativo, você consegue efetuar o trancamento das portas. Então, vou vir aqui no menu inicial. Ó, a chave de telecomando, até para a gente mostrar, ser bastante verídico, a chave está aqui, vou colocar aqui em cima do capô do carro. Então, a chave está ali, vou executar o trancamento do carro. Vamos ver quanto tempo leva? Dei o comando, olha lá, já trancou. Olha o espelho ali dobrado e o aplicativo fez até um barulhinho aqui, mostrando que o carro trancou. Vamos conferir se o carro trancou mesmo? Olha só. O carro está trancado. Agora, pelo aplicativo, chave ali em cima, vamos efetuar o destrancamento. Vamos ver quanto tempo leva para efetuar. Já destrancou o carro. Olha como foi rápido. Lembrando, né? O aplicativo se comunica com o servidor se comunica com o carro e executa aqui a operação. Outra coisa que a gente pode fazer é aqui, ó, piscar os faróis. Vamos ver quanto tempo ele leva para fazer a execução aqui. Dei o comando e olha aí. Já acionou o pisca aqui. Então a gente consegue ver que o tempo de resposta do aplicativo da BYD é muito bom. Além dos comandos, a gente consegue ver o status de como estão as coisas no carro. Então, se a gente olhar aqui agora, clicar aqui, tá tudo fechado. Capô fechado, porta, vidro, porta-malas, tá tudo fechado aqui no carro. O que eu vou fazer? Estou aqui com a chave de telecomando, vou mudar essa situação. Então eu vou primeiramente destrancar o carro, aqui ó, deixar essa porta aberta, e vou também apertar 2 vezes aqui para abrir o porta-malas lá atrás. Olha lá. Então a gente tem aqui porta dianteira aberta, destrancada e o porta-malas aberto. Vamos entrar aqui no aplicativo agora e vamos fazer a atualização. Vamos ver, olha aí, já identificou porta-malas traseiro aberto, porta mostrou qual a porta que está aberta e aqui as portas estão destrancadas. Então agora eu vou fechar o porta-malas traseiro aqui pela chave de telecomando, tá fechando lá atrás, e vou fechar aqui a porta do carro, mas eu não vou trancar, eu apenas fechei sem trancar. Vamos fazer a atualização, e olha aí, tá dizendo que as portas estão destrancadas. Agora eu vou trancar o carro. Vamos trancar aqui, trancou o carro, rebateu o espelho, vamos atualizar o aplicativo,
novamente porta trancada. A gente consegue ver que o tempo de resposta aqui no aplicativo da BYD é excelente. Você também pode usar o aplicativo para interagir com a climatização do veículo. Não só pelo aplicativo, porque esse carro, na chave dele, você tem esse botão que você apertando, você vai conseguir ligar o carro e já acionar o ar-condicionado. Só que essa chave aqui, ela tem que estar relativamente próxima do carro. Então se você estiver no 10º andar de um prédio e tentar ligar a climatização do carro, você não vai conseguir. Mas pelo aplicativo você vai fazer isso de qualquer lugar do mundo. Então você tem esse menu aqui do ar-condicionado, que ele está dizendo agora que o ar-condicionado não está ligado. Então eu vou clicar aqui, aí eu tenho a escolha da temperatura, tá vendo? Se eu quero aquecer, refrigerar a programação, no caso já está 21 graus, então eu vou clicar aqui em ligar, ele pede um PIN de segurança que você programa esse PIN, no caso aqui eu já tenho o meu PIN programado, olha só. Deu a confirmação sonora, o ar-condicionado lá dentro já está ligado, e ele deu uma informação aqui que ele vai ficar ligado pelos próximos 10 minutos. Então assim, você já consegue, ó, barulhinho aqui, ó. Tá escutando o compressor? Tá vendo? Então ele já está climatizando o carro. Então eu posso deixar o carro ligado, ele vai continuar trancado, ninguém vai conseguir dirigir o carro porque ele está trancado. Mas, se por qualquer motivo eu mudar de ideia e quiser desligar o sistema, eu também consigo. Basta vir aqui, apertar o botãozinho, ó, AC foi desligado. Já fez a confirmação no carro, já parou aqui a ventoinha. Então você consegue climatizar o carro de qualquer lugar que você esteja via o aplicativo. E o seguro? Como fica aqui o seguro do Song Pro na versão GS topo de linha? Mais uma vez contamos aí com a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros, que fez a simulação considerando o típico usuário desse carro. Não tivemos problemas para encontrar seguradoras para fazer o seguro do carro. 5 seguradoras toparam. E a melhor condição que a gente conseguiu foi a seguinte: seguro, R$ 6.200, mas a franquia ficou um pouquinho salgada. Mesmo já reduzida em 50%, na eventualidade de acontecer alguma coisa com o carro, a franquia ficou em R$ 18.700. Você vê como é um carro importado da China, pode ainda ter essa questão de disponibilidade de peça. Por isso que o seguro acabou ficando com um valor aqui um pouco mais alto no que diz respeito à franquia. E o preço do Song Pro na versão GS? Pois bem, no momento da gravação desse vídeo aqui, preço de R$ 199.800. Lembrando que esse carro aqui tem 6 anos de garantia, que é uma garantia maior do que a média do mercado. A gente sabe que a garantia da BYD tem aí algumas linhas finas, inclusive já fizemos vídeo no canal, vale a pena dar uma conferida ali. Mas de toda forma, a gente vê que tem um bom custo-benefício aqui no modelo. Por quê? Por menos de R$ 200 mil, você leva um modelo que tem uma boa performance, uma excelente autonomia, né? É um carro híbrido plug-in, tem bastante tecnologia embarcada, tem uma central multimídia aí com vários recursos. A única coisa que esse modelo fica efetivamente devendo é a falta do sistema de assistência à condução, que aí a gente encontra no Song Plus, que é o próximo modelo aí da BYD na escala de ofertas da linha Song. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.